trabalho do circuito do Mine. O Bruno vai começar fazendo a parte das portas lógicas simples e, e cada um se apresenta aí. Fala galera, eu sou o Bruno, da equipe FutureList. Hoje a gente vai apresentar a atividade do João, de Arquitetura e Organização de Computadores em Níveis Lógicos. Eu vou estar apresentando aqui para vocês as portas do AND, OR, NAND, NOR, SHOR e NSHOR, beleza? Bora lá. Ó, gente, essa daqui é a estrutura que a gente criou do AND, tá? Ela funciona a partir do momento que a gente ativa as duas alavancas, né? Até porque é o que ela faz, o E, né? Quando as duas são verdadeiras, ela vai ser ativada. Fechou? Vai. Tá. Um, dois, três Dois. e. Aí agora sobe, rápido. Ali. Galera, agora estamos aqui com a nossa porta lógica OR, né? Ela vai ser ativada quando uma das duas, né, estiverem ativa, né? No caso, a alavanca estiverem ativa, beleza? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Pode puxar aí? Pode. Opa. Ativei uma. Ó, tá funcionando. Vou ativar. Ela vai parar de soltar os fogos de artifício ali na frente. Vou ativar outra aqui. Ela volta a ativar. E é isso. Ó, rapaziada, agora a gente tá com o NAND aqui, tá? O circuito do NAND, ele é um circuito ativo, né? Por ele ser a negação do AND, ele só vai funcionar quando os dois ativos ali estiverem ativados, né? Então, bom, a gente vai clicar ali nos botões e ele vai desativar o circuito que já tá ativado e vai fazer com que essa parede abaixe. Fechou? Bora lá. Vai, Ó, vou conta aí. até 3, 1, 2, 3. Ó, a gente pode ultrapassar aqui. Fechou? Esse é o NAND. Ó, galera, agora a gente tá com a porta NOR aqui, tá? Ela é o contrário do OR. Então, a funcionalidade dela é quando um dos interruptores estiver ativo. Esse daqui é um deles, o outro tá lá do outro lado. Ele vai fazer com que o sistema aqui ligue as luzes e abra a porta. Vou estar mostrando pra vocês na prática aqui, ó. Beleza? Ele tá aberto agora. Eu vou fechar e a gente vai lá do outro lado pra mostrar essa funcionalidade lá na outra porta também. Fechou? Está aqui já aí. Tô. Pode ir, é só Vou apertar aí. ativar. Ó, ele tá funcionando. Agora eu Tá vou certo. deixar essa ativa e vou passar pro outro lado lá pra ativar pra ver, para mostrar pra vocês o que acontece. Tá vendo? Ela continua ativa. Ó, galera, agora a gente tá com breve circuitinho aqui do Shore, tá? Eu vou estar explicando aqui pra vocês, depois eu vou mostrar como que a gente fez essa aplicação. Então, basicamente, o Shore vai ser o quê? Ele sempre vai tá ativando o circuito quando as duas alavancas forem diferentes, né? Que é essa função do Shore. Eu vou estar mostrando aqui, depois eu vou estar mostrando dentro do circuito que a gente fez no Mine. Fechou? Ó, é uma alavanca que quando ele estiver ativada e a outra desativada, ele vai ligar. Ligou ali? Ligou, tá ligado? Ó, Agora eu ativa a vou. outra. É que pra mim tá bugado. Bom, é isso. Agora eu vou estar mostrando dentro da casa, ó, tá vendo? Ó, os dois interruptores estão ligados, outro desligado. Sempre quando tiver essa contraposição, ela vai ser ativada. Dentro da casa a gente fez do modo de luz, né? De interruptor. Então, tipo, enquanto aqui tá ligado, ele liga a luz da casa. E aí dá pra gente ativar por aqui também. Deixa eu ver, ó. Ela vai continuar ligada, né? No caso. Vou clicar aqui de novo. Tem que desativar essa depois, né? Bom, basicamente é isso o Char. Bom, e por último, né, gente, a gente tem o N-Shore. Ele basicamente é o contrário do Shore. Ele vai funcionar a partir do momento que os dois interruptores estiverem ativos, tá? É ao contrário do Shore, que é sempre quando os dois estão diferentes, né, entre aspas. E eu vou estar mostrando a funcionalidade dele aqui nesse circuito que a gente criou. Ele vai ligar a luz ali e abrir a porta quando eles estiverem ativos. Ó, ativei o do primeiro lado, entendeu? Bom, vou desligar aqui. Aí, ó. Quando os dois estão ativos, ele ativa. Ó, se um tá desativado, ele abre a porta e não funciona.
E desativa outro também. Sim. Beleza, então. Bom dia, pessoal. Eu sou o Lucas. E eu vou estar falando para vocês um pouquinho aqui desse circuito lógico aqui que a gente fez, né? Com dois ANDs e um XOR. E acho que o Bruno já deu uma explicadinha por cima, assim, para vocês como que vai estar funcionando, né? Dos circuitos em gerais. E, então, só vou fazer a demonstração aqui para vocês. Aqui a gente fez mesmo que meio que uma cabine, né? Antibomba. E aí a ideia consiste no seguinte, a gente tem dois circuitos AND, né? E assim que eu ativar uma alavanca aqui e o Gui ativar outra ali, né? O circuito vai ativar, certo? As portas vão ficar positivas. E tem um XOR no final desse circuito, certo? Então quando as portas AND chegarem lá, ele vai negar, certo? Todo o circuito, fazendo assim com que a bomba ali, certo? Ela ative. Então, eu acho que eu vou ativar a alavanca aqui do lado esquerdo, o Gui também. Aí vocês vão poder estar dando uma olhada como que funciona. Outra também, Lucas. Aqui é a parte do Store, né? Que eu comentei. Então, assim que os ends chegarem aqui, ele vai fazer a negação deles, fazendo assim com que a bomba caia. Aí tem os pistões, né? Pra derrubar a bomba. E eu acho que é isso, né? Beleza, então. A demonstração desse circuito aqui, a gente vai ter o OR aqui. Então, se uma das entradas ela for positiva, né? A saída ela vai ser positiva. Então, tô aqui em cima, ela já ativa, né? E aqui o end é um pouquinho diferente, né? Precisa das duas entradas serem positivas para estar ativando o circuito. Então, ativadas as duas agora, certo? Então ali no circuito ele já começa a fazer modificação. E aí o NOT, ele vai desativar o circuito. Então eu acho que é basicamente isso. Bom dia, galera, tudo bem? Meu nome é André. Vou continuar aqui as explicações dos circuitos. Como a gente pode ver, eu vou falar sobre o NAND, AND, NOR mais SHOR. Aqui a gente tem o NOR, então a gente precisa de um quadradinho aqui. Aqui no AND a gente precisa dos dois, porque o AND precisa das duas portas ligadas. Aí, vindo aqui, ó, com ele ligado, a gente tem o SHOR. E, obviamente, o SHOR só vai funcionar se as duas portas forem diferentes, né? Ele precisa que sejam duas diferentes. E aqui a gente tem o NAND, que é a negação do AND. Aí, basicamente, está tudo representado. Bom, a minha parte, fiquei com uma das combinações. E aqui, nesse sistema, tem o OR e dois ANDs. O AND está representado por esses alvos. Quando ele for ativado, ele vai negar aqui na ponta, saindo o circuito aqui para o sistema. E a placa de pressão, essas duas representam OR, então qualquer uma delas ativada vai estar passando o sinal ali. Como o Bruno está ativo, está pisando, ele está aqui. E esse aqui é o seguinte resultado. Atira ali primeiro, depois ali, como indica na placa. E é isso que acontece. Esperar a água baixar. E bom, nesse circuito é isso. Bom, então esse aqui é o multiplexador. A gente tem 3 linhas de controle. Seria A, B e C. E 8 linhas de entrada, já direcionadas para o end. Na linha A, por exemplo, a gente tem uma linha que segue com ele normal, com a ativação dele só para poder tornar ele verdadeiro, e um NOT para tornar ele negativo, tornar ele ao contrário do que ele é no caso. Então, esse primeiro A aqui, ele segue os 4 primeiros ends, e a linha negativa segue os 4 lá de trás. Assim, totalizando, no caso, 8 entradas.
A B é mais ou menos a mesma coisa, só que ela intercala a cada 2. Ou seja, no positivo, sem alteração, sem o NOT, ele entra na primeira e na segunda. O NOT, com o NOT, a linha com o NOT, ele entra na terceira e na quarta, e assim por diante até o fim. E a mesma coisa vale para o C. Primeira entrada aqui é ele normal, aí depois ele alterna, só que ele diminui. Dele diminui, no caso, cada entrada ele divide por 2 e vai fazendo assim. Então, no segundo end, ele troca para o NOT. Então, se eu quiser, por exemplo, acender lá no fim o F, e tem um somador, eu simplesmente tenho que acionar a primeira, todas as linhas de controle e a primeira linha de entrada. Então ele vai ativar o sistema com end, vai tornar a linha verdadeira e vai seguir até... Aqui seria como se fosse um OR, um somador. Um OR, perdão. Então ele segue por aqui, independente da linha que conseguir se tornar verdadeira aqui, ele vai vir e ativar o final do sistema. O decodificador tem 2 entradas e 4 saídas. Isso acontece porque logo no início ele é ramificado. Em uma dessas ramificações ele passa pelo NOT, sendo negado, e na outra ele se mantém positivo ou negativo, dependendo de se ele estiver ligado ou não. Ele tem 4 saídas, e logo no início a gente percebe que mesmo com os 2 desligados, por conta do NOT, a gente tem a saída D1 já ligada. Lá no final a gente tem ends que conectam eles. Quando a gente liga o primeiro, a gente vê que no NOT ele é desligado, e por conta disso o end que leva ao D2 é ligado. Ao ligarmos os dois, nós percebemos que é, nesse caso, o D3 que é ligado. Ao desligarmos e deixarmos só a segunda entrada, a gente tem somente D0. Bom, esse aqui é o circuito do comparador. E o professor tinha dado a ideia de fazer um minigame comparando a saída dos 2 players, vai ativar, e as 2 saídas tem que ser igual, as 2 entradas, perdão, tem que ser igual para fazer a alteração aqui. Como as 4 estão desligadas, ele já está ligado. E é isso. Agora eu vou mostrar em ação aqui. Bom, exemplificando, tá diferente aqui um do outro, então o circuito está desativado. Rafael, ativa os 2 do meio para mim, por favor. Com os 2 iguais, deixa eu mostrar ali na sala dele. Com os 2 ativados iguais, eles saem positivo ali na saída. Mudando aqui, mudando aqui para as 2 de fora, elas desligam. Quando o Rafael ativar as 2 do lado de fora e as 2 do meio desativadas, vai fazer alteração ali e vai ativar. No deslocador a gente tem uma linha de controle e a gente tem 8 entradas. Nessa linha de controle, logo no início, se ramifica em 2 linhas paralelas. Uma que logo no começo, que é só com um NOT, e a outra que permanece como está, positivo ou negativo. Cada uma dessas linhas de controle, elas passam e desconectam por um end com outras linhas. Como a gente consegue perceber, é o caso da linha que não sofreu o NOT, se ramifica e se conecta por end com essa primeira linha de controle, acendendo o D1. Cada uma dessas é diferente e se ramifica de maneiras diferentes, umas sendo implementadas por end e OR, enquanto outras se comportam de maneira diferente. Por exemplo, no caso do D3, na entrada 3, nós conseguimos ver que ela se comporta de uma maneira em X, onde da direita vai para a esquerda e da esquerda vai para a direita. Não conseguimos ver. Acendendo o D3. Cada uma delas se comporta de uma maneira diferente. A gente consegue ver que até mesmo as que têm um comportamento que nós costumamos pensar em simples, estão presentes.
como é o caso da última entrada, que é extremamente direto. Bom, aqui a gente tem o somador. No caso, ele seria, logicamente, somar dois números binários. E nessa lógica, a gente pode usar aqui de aprender em sala. Por exemplo, numa conta de 1 mais 1, o resultado normalmente seria 2. Mas no contador aqui binário, nesse somador de circuitos, ele se torna, ele sobe uma casa e se torna, por exemplo, aqui como a gente tem um painel mostrando, 0, 0, 1, 0. Vou mostrar aqui no circuito, por exemplo. Essa parte da direita aqui, eles são os números que você primeiro bota, obviamente, são os números mais à direita da soma. E quando você ativa os dois, ele troca para o circuito do vermelho, aqui atrás, passa todo o caminho e acende o lugar onde seria o seguinte dele. Vou mostrar aqui dentro, que fica mais fácil de entender. 1. Ele acendeu só esse lado. Quando eu somo mais 1, ele sobe uma casa. Certo? Se eu, por exemplo, ativar esse aqui e ativar os dois do meio, bom, ele vai subir uma casa, então vai ficar 0, 1, 0, 1. Porque somou os dois do meio, onde estaria a segunda casa, com as duas casas, com os dois números da segunda casa somando. Ele ia passar para a terceira e a primeira, já que não teve alteração, ele ia continuar o mesmo número. Então é isso aí. Bom, essa aqui é a simulação do clock, onde o trilho vai ativar outros três circuitos. O memória de 1 bit, LED SR e o flip-flop. Bom, a ativação ocorre através do chifre, que vai detectar o barulho e vai soltar o trilho. Começando pelo clock, pela memória de 1 bit. O Dedé vai explicar aqui pra gente. Bom, como o Gui falou, eu vou explicar agora a memória de 1 bit. Começando por aqui, pelo S, que é o Start. Aí a gente aperta. E podemos ver que foi ligado, correto? Aí agora para resetar, a gente vem no R. Bom, vindo aqui pro circuito do meio, sendo o LED SR, quando a gente ativa, naturalmente ele vai fazer três circuitos aqui, fazer 3 combinações diferentes dali. Eu vou desligar para ficar mais fácil de explicar. Bom, os 3 circuitos, as 3 ativações diferentes que ele faz aqui, estão descritas aqui. Vou parar só para dar. São essas, com as entradas, sendo a entrada do meio a do ali no painel e assim sucessivamente. Seguindo aqui a lógica, quando ativar o S e o clock, o E sendo o clock, sendo essa a saída. Ativando o clock com o E, o R, essa é a saída deles. E os 3 ativos, as duas ficam desligadas. Qualquer outra alteração, ele não vai ter nenhuma diferença, ele vai ficar em LED, que não é nada específico, ele só não funciona, por causa que aqui é uma porta AND e aqui também. Então ele precisa da saída, da entrada positiva aqui, e consequentemente a entrada do meio, ela tem que ser ativa para ativar a AND daqui ou daqui. E pelo LED SR. Bom, por último, vai ter o flip-flop. E aqui, quando ele faz um ciclo 2 vezes com o carrinho, foi uma, ele vai 2, ele ativa. Opa! Ele ativa o circuito que deixa de noite. E solta os fogos.
faz esse processo aqui enquanto eu deixar ativado. Bom, aqui a gente tem o clock, que quando o fio ele é ativo, calma aí, deixa eu pegar só o carrinho para fazer a simulação. Quando ele passa por aqui, ele ativa. E o clock ele é armazenado. Quando ele passa por aqui, está se ativando o comando que deixa de noite e leva a carga para os ativadores dos fogos. Por essa parte